Olá, alunos! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou a professora Valdilene, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o gênero textual cartaz. Com certeza, vocês já viram em algum lugar, algum tipo de cartaz, então hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre esse gênero textual, né? Então, vamos lá. O que vem a ser um cartaz? Um cartaz, ele tem duas funções, que é função informativa e função apelativa. Eu vou explicar para vocês o que vem a ser essas funções e ele também é utilizado para transmitir mensagem. Então, ele tem duas funções e essas funções, né, elas são usadas para transmitir mensagem. O que vem a ser a função apelativa? A função apelativa é aquela que vai te convencer de fazer alguma coisa, convencer o destinatário. O destinatário é quem? Somos nós, né? Então, ele vai convencer o destinatário ao ler a mensagem, a praticar alguma coisa, a fazer alguma coisa. Então, eu tenho aqui, use máscara, eu te protejo, você me protege. Então, aqui, ao criar este cartaz, ele usou a função apelativa, né? Porque ele quer convencer você a importância da utilização da máscara. Então, o que é a função apelativa? Vai convencer o público a determinada situação, a fazer alguma coisa. Então, essa é a função apelativa. E eu tenho também a função informativa. O que é a função informativa? A própria palavra já diz, ela vai me trazer informação, né? Quantas vezes nós deparamos com cartazes que nos traz algum tipo de informação? Aqui eu trouxe um cartaz que ele está dando a informação sobre a Semana de Arte Moderna, né? Onde que vai acontecer, a data. Então, o quê? Qual foi a função deste cartaz aqui? Trazer informação. Então, o cartaz também tem essa função de trazer informação. E aí, eu tenho as características do cartaz. Vamos ver qual que é a primeira delas. A primeira delas é o uso do verbo no modo imperativo. Mas, professora, o que seria isso, modo imperativo? Modo imperativo é quando o verbo ele dá um conselho, faz um pedido ou dá uma sugestão, né? Então, lembrando que o verbo são palavras que indicam ações, né? Indicam ações. Então, o verbo no modo imperativo, ele vai te dar um conselho, ele vai te dar uma ordem, ou ele vai te fazer um pedido. Eu trouxe aqui este cartaz, né? Que é o cartaz que está fazendo aqui, trazendo uma informação, né? Como eu havia dito lá atrás para vocês. E uma das funções do cartaz, e aqui embaixo está escrito, vacine seu filho menor de 5 anos contra a paralisia infantil. Então, aqui eu tenho o verbo vacine. Ele está o quê? Ele está te dando uma sugestão, né? Para você vacinar o seu filho contra a paralisia infantil. Então, aqui é o verbo no modo imperativo. Quase todos os cartazes vai usar o verbo no modo imperativo, né? Ele vai te dar um conselho, te dar uma ordem, fazer um pedido. Então, ele vai utilizar esse tipo de modo imperativo. E aí, eu tenho a linguagem que está no cartaz, que seria a linguagem verbal, que é a escrita, né? A palavra escrita, e a linguagem não verbal, que seria o quê? O desenho. Então, eu trouxe aqui vários cartazes. Cartazes com linguagem verbal, e cartazes com linguagem não verbal, e cartazes com as duas linguagens. Então, o que seria? Um cartaz com as duas linguagens. Atenção a esse aqui, cuidado, cerca elétrica. Então, aqui eu tenho a linguagem verbal, que são as palavras escritas, e aqui eu tenho um desenho, que é a linguagem não verbal, que é
as duas linguagens utilizadas em um cartaz só. E neste cartaz aqui eu tenho apenas a linguagem não verbal. Eu tenho alguma escrita aqui? Não, eu tenho somente o desenho. Então, a linguagem aqui desse cartaz é não verbal. E eu tenho também a criatividade, né? Aquilo que vai trazer o leitor para perto, vai fazer com que o destinatário tenha curiosidade de saber qual que é a mensagem que está ali naquele cartaz. Olha que legal esse cartaz que eu trouxe aqui para vocês. Ele fala sobre o mosquito da dengue e o que ele fez? Ele tirou foto como se o mosquito esteja sendo procurado, né? Como se ele fosse um inimigo, né? Que de fato e aí ele tirou foto dele, e aqui ele fala, ele já matou muita gente, pode estar solto por aí, né? Então, ele fala que está procurando este mosquito. Então, viu como ele foi criativo, né? Quando ele montou esse cartaz, então também é uma característica muito importante. E temos o texto curto e sugestivo. Então, o cartaz, ele não precisa ter textos longos e nem deve ter. Por quê? Porque ele tem que prender a atenção, ele tem que transmitir a mensagem dele de forma sugestiva e prática. Então, eu tenho aqui, vamos acertar o mosquito, acabe com a dengue. Transmitiu a mensagem? Sim. Você entendeu? Sim. E o texto foi o quê? Pequeno, curto. Também é muito importante. E por último, nós vamos ver aqui sobre a estética. O que seria a estética? O que eu tenho que me preocupar com a estética? A estética é a forma com que você vai apresentar esse cartaz, a letra, a cor, o desenho. Como é que você vai apresentar ele? Este autor deste cartaz aqui, ele está falando sobre floresta de livros. Então, o que ele fez? Ele trouxe um desenho que é uma árvore, né, que é uma planta que está lá na floresta, e aí, em vez das folhas, ele colocou o quê? Os livros coloridos, as letras, ele colocou as letras com fontes diferentes, com cores diferentes. Então, ele preocupou com o quê? Com a estética do cartaz. Para quê? Para chamar atenção. Eu espero que vocês estejam entendidos, né? Qualquer dúvida pode me procurar. Na próxima aula, eu irei trazer para vocês uma atividade, né? Sobre este tema que nós acabamos de estudar, que é o cartaz em gênero textual. Bons estudos, fiquem em casa, um beijo.